Olá Brasil e exterior, sejam todos muito bem-vindos à segunda edição do nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Hoje o Brasil amanheceu diante de uma cena rara. Alexandre de Moraes recuou, não decretou a prisão de Jair Bolsonaro, mas não foi por justiça, foi por pressão. Pressão da mídia, que não aguentava mais a falta de conteúdo nos programas ao vivo, e pressão direta da Casa Branca, que deixou claro: se prender Bolsonaro a qualquer momento, as sanções virão com nome, CPF e consequências reais. Enquanto isso, Michele Bolsonaro se emociona num culto em Brasília, declara seu amor ao marido e revela a dor que a família tem vivido em silêncio. Já Felipe Martins, diante do STF, faz uma acusação gravíssima. Ficou 10 dias em solitária, foi torturado psicologicamente e coagido a delatar o ex-presidente. Tudo isso sob um processo que até a própria Polícia Federal já desmontou. E tem mais: Hugo Motta e Davi Alcolumbre agora estão na mira da Casa Branca também, papai. Os presidentes da Câmara e do Senado foram avisados. Quem proteger abusos do STF será tratado como cúmplice, e nem conchavo, nem bastidor vão impedir o que está vindo por aí. E para fechar, Lula, em Minas Gerais, resolveu zombar da maior crise comercial entre Brasil e Estados Unidos, mais uma vez, dizendo que se Trump estiver trucando, vai tomar um 6. Mas se o blefe for dele, quem vai pagar a conta é o agro, é o povo brasileiro, é o país inteiro. O programa de hoje começa agora e a gente vai te mostrar tudinho, porque quando a pressão vem de fora, até quem se achava intocável sente o peso da verdade. A gente volta logo depois do recado de nosso apoiador. Não saia daí. Até já. Eu indico sim vocês estarem usando esse medicamento. E olha, ele dá muita disposição para a gente também, viu? Lá se foi dores nas pernas, dor na coluna, aquele cansaço que eu tinha no corpo todo, devido já à minha idade, que eu tenho também mais de 40 anos. Então, para mim, assim, esse medicamento para mim caiu como uma luva, tá bom? Então, eu indico articular. Muito obrigado e Deus abençoe. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. E você acabou de ouvir mais um depoimento, né? Mais uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. E anota o que eu vou te falar, o próximo depoimento vai ser o seu. Você que hoje, infelizmente, não consegue mais trabalhar direito, a produtividade caiu lá para baixo, você que não consegue descansar. Estamos em mês de férias escolares, né? Muita gente de férias, criançada em casa, os netos em casa, os filhos em casa. E aí, como é que faz para aproveitar? Tem gente que não vai conseguir descansar, não vai conseguir viajar, não consegue aproveitar. Como é que aproveita sentindo dor? Dor e felicidade são coisas distintas, são coisas opostas. Mas o que não dá para fazer é aceitar a conviver com esse problema. E é por isso que eu falo para você que o Articular, que é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com a dor na primeira semana de uso. Andrei, por que esse produto ele dá esse resultado rápido? Porque ele tem tudo que um ortopedista recomenda. Quando você levar o seu Articular para o teu médico, o reumato, o ortopedista, até mesmo clínico, na hora que ele olhar a fórmula, ele vai falar assim: pronto, tem tudo que você precisa aqui. Já tem condroitina, tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o ácido hialurônico ortopédico. Eu sempre falo aqui do ácido hialurônico ortopédico porque é essa substância hoje que é capaz de recuperar a cartilagem que foi perdida. André, eu tomo cálcio, eu tomo colágeno, eu tomo ômega 3. Não, nada disso vai resolver. Quem tem dor tem pressa, quem tem dor precisa de algo que resolva rápido. E hoje, na ortopedia, a única coisa que resolve até melhor do que uma prótese, uma cirurgia, é o ácido hialurônico ortopédico. Só que ele é vendido através daquelas injeções, a famosa infiltração. E essa infiltração é um procedimento extremamente invasivo, dói demais e dói também no bolso, porque é caro. Uma injeção de ácido hialurônico ortopédico hoje não custa menos do que R$2.000. Só que uma só não dá resultado. Tem que tomar no mínimo 5 para poder ter recuperação. Então você gasta um dinheiro muito alto e acaba tendo ainda um desconforto. Tem que marcar para ir, aí não dá para ir trabalhar. Então isso tudo você já tem dentro do Articular, que é um produto que você pode levar para qualquer lugar. Você vai tomar 2 cápsulas ao dia e na primeira semana
semana de uso, você vai ver a grande diferença. E o próximo depoimento eu tenho certeza que vai ser o seu. Você que hoje está sofrendo com artrite, você que tem artrose, você que tem fibromialgia, você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, você que não está aguentando mais ter produtividade. Então faz o seguinte, já separa um papel, já separa a caneta. Hoje eu tenho algo especial para vocês. Hoje, para os 1000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial, desconto de 80%. É só você ligar nesse número aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Essa promoção ela vai acabar rápido por conta da nossa grande audiência, mas se eu fosse você eu já ia ligando agora, porque quem ligar agora vai receber em casa de forma gratuita, não paga frete, entrega imediata. O resultado eu nem preciso falar, né? Mais rápido ainda, é na primeira semana de uso. Então você recebe o produto primeiro, começa a usar, faz o tratamento e o pagamento a gente coloca pra você só pro mês de agosto. É isso aí, você recebe melhor e só paga em agosto. E o melhor, ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas terapêuticas, pomadas que também têm o ácido hialurônico ortopédico dentro delas. Então você vai fazer um tratamento de dentro para fora com as cápsulas e de fora para dentro com as pomadas. E junto com as pomadas ainda ganha um aparelho de massagem profissional para você poder fazer massagem na área da inflamação, no local da dor. E olha, para finalizar, ainda vai ganhar um robô aspirador que vai limpar sua casa para você, mas tem que ligar agora. Telefone 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. A decisão de Alexandre de Moraes de não decretar a prisão de Jair Bolsonaro foi tratada como um gesto técnico e equilibrado, mas na prática expôs algo bem mais profundo: o recuo de um ministro acuado por pressões que vieram de fora das 4 linhas da Constituição. Diante do desgaste crescente e de movimentos de bastidor que ameaçavam sua própria sustentação, Moraes foi forçado a dar um passo atrás. E esse passo revela muito. A primeira pressão veio de dentro. A própria imprensa tradicional, que vinha defendendo as decisões do STF, começou a se incomodar com o silêncio forçado de Bolsonaro, sem entrevistas, sem declarações, sem sequer uma nota. Os programas ao vivo ficaram órfãos de conteúdo. A figura de Bolsonaro, que sempre alimentou narrativas e polêmicas, é peça-chave na engrenagem da mídia. Não tem jeito. E quando Moraes o censurou até em entrevistas, acabou atingindo em cheio um dos últimos pilares de apoio que lhe restavam: os grandes grupos de comunicação. Sem a fala do ex-presidente, os jornalistas perderam a pauta e o engajamento. E não tardou para que o incômodo se transformasse em pressão silenciosa. Moraes entendeu muito bem que não poderia romper com esse último elo. Liberar entrevistas, mesmo com restrições, foi um aceno para manter vivo o roteiro, onde ele ainda acredita ser o diretor. Mas foi a segunda pressão, de fora do país, que pesou ainda mais. A advertência direta do governo dos Estados Unidos sob a liderança de Donald Trump. Fontes diplomáticas relatam que a Casa Branca fez chegar um recado claro ao governo brasileiro: se Bolsonaro for preso em algum momento, as sanções virão com a velocidade da luz, não apenas contra o Estado brasileiro, mas individualmente contra os ministros do Supremo. O aviso não foi protocolar, foi estratégico. Bloqueio de bens, restrições diplomáticas e isolamento internacional. Trump não apenas deixou clara sua insatisfação com o tratamento dado ao aliado conservador, como também avisou que a perseguição judicial contra um ex-presidente seria interpretada como violação dos direitos humanos e afronta à democracia verdadeira. Diante desse cenário, Moraes não recuou por convicção jurídica, mas sim por temor político e geopolítico. A imagem de imparcialidade do STF já está desgastada.
Mas a prisão de Bolsonaro poderia empurrar ainda mais o tribunal ao descrédito internacional. A pressão de Trump teve o efeito que Brasília tentou ignorar. Forçou o judiciário a lembrar que há limites e que o mundo está observando. Em resumo, o ministro relator não cedeu por justiça, cedeu por conveniência, para não perder a mídia e para não enfrentar o poder de uma Casa Branca disposta a reagir. Bolsonaro segue de pé, mesmo diante da tentativa contínua de apagá-lo da cena política. E agora, com a bênção de Donald Trump e a resistência popular ao seu lado, o jogo parece mesmo ter virado de vez. O que era para ser a cartada final virou uma demonstração de que até o autoritarismo tem seus freios, quando a pressão vem do lugar certo. E o ex-presidente Jair Bolsonaro participou hoje cedo, nesta quinta-feira, de um culto ao lado da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Foi na Catedral da Bênção, em Taguatinga, região de Brasília. Michele Bolsonaro subiu ao altar e falou sobre o momento atual que a família está passando. Veja. Já oramos pela família Bolsonaro, já oramos por todos que aqui vieram nesta manhã de avivamento. Dá um espaço para trás, só para liberar aqui, eu vou falar muito perto. Pela programação, e o nosso preletor, o apóstolo que veio da Argentina, ele precisa entrar agora porque ele está com o voo marcado. Quero a compreensão do meu amigo, pastor e senador Magno Malta. E Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, destacou em sua fala no STF, na manhã desta quinta-feira 24, que passou 10 dias em solitária, em condições que caracterizam tortura psicológica, sem qualquer motivo ou condenação formal. Sua prisão preventiva, mantida por 6 meses, apesar de evidências claras, como dados de geolocalização, indicando que não havia viajado para os Estados Unidos, soa como um ato arbitrário produzido por um sistema judicial em colapso. Até mesmo o delegado da Polícia Federal, que o acusava em inquérito, acabou admitindo que Felipe Martins realmente não viajou para os Estados Unidos. Então, por que cargas d'água ele ainda continua com medidas restritivas e ainda usando tornozeleira eletrônica? Na sessão desta quinta-feira, Martins relatou que os 10 dias na solitária foram usados para pressioná-lo a delatar Bolsonaro, sob acusações mentirosas de que teria fugido no avião presidencial. E mesmo diante da confirmação de que jamais saiu do país, seguiu detido, sob coação severa. O objetivo evidente era criar uma narrativa voltada à criminalização da oposição conservadora, típica de um judiciário ativista pronto para subverter garantias constitucionais em nome de interesses políticos. Veja agora o momento em que Felipe Martins disse ter sofrido tortura na prisão. Veja. Eu não disse em momento algum, e é uma informação relevante para que se entenda o contexto, que o isolamento em cela sem iluminação é algo vedado pela Lei de Execução Penal no Brasil. É algo, inclusive, considerado crime de tortura, caso seja constatado, e, como eu disse, foram feitos os registros para que, eventualmente, isso seja verificado. Essa cela na qual eu constei não dispunha de iluminação, como eu disse, algo vedado, e que configura privação sensorial, uma forma de tortura reconhecido pela Carta de São José de Costa Rica, por tratados internacionais. O senhor pode prosseguir, o senhor já deixou isso consignado. Pois é, a manutenção da prisão de Felipe Martins, mesmo após parecer favorável da PGR e técnicas forenses de geolocalização, demonstra o uso do sistema judicial como arma ideológica, não um instrumento imparcial de justiça. Foram ignoradas provas, empurrado um processo ilegal e prolongada a detenção, não por risco real, mas por medo de expor fraudes narrativas. A solitária foi apenas a face visível da tortura institucional proibida pelo Tratado de San José da Costa Rica, ao qual o Brasil é signatário. Esse caso revela 2 problemas graves.
Primeiro, a incompatibilidade entre o Estado de Direito e um judiciário que age como acusador. E segundo, mostra o quão perigoso se torna um sistema de justiça quando deixa de ser moderador e vira instrumento de perseguição política. Felipe Martins tem agora a chance de transformar o seu sofrimento em denúncia internacional, levando o caso à Comissão Internacional de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, expondo os abusos e exigindo rápida, clara e merecida reparação. A verdade, custe o que custar aos togados envolvidos, precisa vir à tona. E o Brasil não pode mais tolerar que a justiça seja usada como escudo de injustiça. E agora vamos comentar esse assunto com o nosso comentarista e professor Marcos Pisolato. Pisolato, agora vai ficar muito difícil esse caso do Felipe Martins, porque o réu está denunciando que foi torturado. Essa é a primeira vez que isso fica evidenciado pela mídia. O próprio réu confessando, dizendo e denunciando que sofreu tortura na prisão. E como o Brasil é signatário do Acordo de San José da Costa Rica, o tempo vai fechar. O que você acha disso, Pisolato? Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Saudações à nossa audiência. Olha, esse caso do Felipe Martins, como muitos outros, é gravíssimo, mas também não nos espanta. O Felipe Martins, esse caso específico do Felipe Martins, e o caso das câmeras, para que a nossa audiência tenha uma noção do que está acontecendo, eu sempre crio essa imagem mental. É como se existissem dois grandes espinheiros, sabe espinheiro que a gente tenta se enfiar no meio, quanto mais se mexe, mais cutuca, mais machuca. Existe um espinheiro jurídico que a Suprema Corte se enfiou com esse caso do Felipe Martins e com o caso do desaparecimento das câmeras, que também essa semana gerou debates nos quais o ministro sempre fugia, usava o poder que ele tem de silenciar os advogados. No caso do Felipe Martins, a mesma coisa. Então, nesse primeiro espinheiro jurídico, tem esses dois grandes espinhos aí. O Felipe Martins é um cara que, se a gente conseguir tirar essa tornozeleira dele, ele conseguir ter voz na OEA, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, aqui lembrando agora que a Comissão da OEA para Direitos Humanos tem uma aliada do Trump também. Isso vai gerar uma série de sanções e perseguições e condenações dessas pessoas, porque esse é só mais um caso envolvendo Felipe Martins, né? É o caso da entrada falsificada dele nos Estados Unidos, mais o caso de tortura. A tortura que não é só psicológica, né? A gente fala assim, tortura é psicológica, mas a mente vai entender o que o corpo está sentindo. Então toda tortura psicológica é também tortura física. E olha, ele resistiu. Se a gente tivesse, tomara que eu nunca queime minha língua, né? Quando a gente fala de político, tem que sempre tomar muito cuidado. Mas se a gente tivesse uns 513 Felipe Martins, a nossa Câmara, talvez a gente não tivesse chegado nesse ponto. Quem sabe mais uns 81 Felipe Martins lá no Senado, porque toda a pressão que ele sofreu, ele resistiu. É só comparar com o Mauro Cid e as suas mais de 900 versões do suposto golpe. Felipe Martins resistiu apesar de tudo. Esse é o primeiro espinheiro, o espinheiro jurídico. Dentro desse espinheiro jurídico, ou fora até, depende da interpretação, ao espinheiro político. Porque o Brasil está tão enosado, tão preso nesse espinheiro, e a cada movimentação que se faz, há um choque, há um atrito. Parece que todas as decisões tomadas aí dentro são sempre incorretas, sempre ilegais. Por exemplo, essa decisão do ministro de não prender, não decretar a prisão preventiva do Bolsonaro. A gente entenda isso até de forma positiva, claro, em algum aspecto. O Bolsonaro reagiu dessa maneira, quando soube durante o culto, ele chorou, inclusive, claro, quem quer ser preso, né? Óbvio. Mas a gente entende até de forma positiva por um outro ângulo, porque demonstra que nós não estamos lidando com psicopatas. Porque se fosse de fato um psicopata, eu até já falei isso aqui, sinais de psicopatia, o psicopata não tem emoções, ele não sente culpa. Nesse caso a gente vê ele sentindo medo, é uma conveniência de medo, porque se ele fizesse as mesmas atitudes que ele tem feito em todas as outras decisões que ele tem tomado, a própria decisão desse cerceamento todo ao Bolsonaro foi de alguém com megalomania, com poder subindo a cabeça. Essa decisão dele de ter não prendido, não decretado a prisão preventiva do Bolsonaro talvez demonstre um recuo.
Para finalizar, Paulo, esses dois espinheiros que a gente está, é que a gente não consegue, como a gente sempre fala, né? Um malabarista não consegue equilibrar bolas infinitas no ar, né? Tinha que lembrar que a somatória, o rol de escândalos que esse governo acumula no espinheiro político é imenso. Nós não conseguimos resolver nenhum deles. E lembre-se, o caso do INSS, por exemplo, ainda continua em investigação, mais esse caso judiciário. A luz no fim do túnel, que eu falo para a nossa audiência, é que essas primeiras reações do próprio ministro Moraes demonstram que há um certo cuidado. Talvez o presidente Lula ainda não tenha sentido, mas as pessoas aí mais esclarecidas, por mais maldosas que elas sejam, elas estão percebendo que esse jogo de truco que a gente vai comentar depois é mais sério do que eles pensam. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Primeira, que o Felipe Martins, esse sim é um guerreiro nórdico, né? Do tipo daqueles de Game of Thrones. Um cara que não é covarde, é um cara valente, que durante o tempo que ele permaneceu preso, ele estava evangelizando os outros presos lá dentro da cadeia. Exatamente. Passou, não resta a menor dúvida de que ele passou, sim. Há quem diga que tenha passado até mais de 10 dias na solitária, em cela escura, totalmente na escuridão, sem ninguém. Imagine o desespero que esse cara não deve ter passado. Mas é um cara forte, forte demais. Não entrou no esquema, no jogo, porque ele tinha fé e sabia que isso iria acabar de uma forma muito positiva para ele. Como está acabando, não há mais razão de você manter o Felipe Martins, inclusive sob medidas restritivas, porque ficou muito claro que o objetivo desse julgamento não é justiça e sim perseguição política, porque se até o próprio delegado que abriu um inquérito, que antes havia acusado o Felipe Martins, disse que não, ele realmente não foi para os Estados Unidos, e se essa viagem dos Estados Unidos foi o motivo de tudo isso, de toda essa prisão, então não há mais razão para manter as medidas restritivas sobre Felipe Martins, nem mesmo usar a tornozeleira eletrônica. Ele, diferentemente de Mauro Cid, que recebeu todo aquele tratamento de Kids Preto e os Cambal, forças especiais, esse não aguentou um arroxo. E de repente acharam que o Felipe Martins, por ser um civil, seria muito mais fácil. E aí deram com a cara na parede, né? Então é uma situação realmente complicada. E o que eu quero conversar com você também é o seguinte, esse recuo do ministro relator. Não há como seguir adiante com essa ideia de prender preventivamente o Bolsonaro, como a esquerda quer, como Lindbergh Farias quer, Gleisi Hoffmann quer e alguns jornalistas querem. Entendeu? Não há como, porque o sofrimento e a resposta já ficou claro. Por quê? Porque Donald Trump identificou em Bolsonaro exatamente a mesma situação em que ele passou. Se ninguém percebeu ainda, Donald Trump assumiu isso como uma causa pessoal. Ele está vendo o que estão tentando fazer com Bolsonaro, exatamente a mesma coisa que tentaram fazer com ele, e ele não vai admitir. Olha, sorte do Bolsonaro, sorte do Brasil, porque, com base nisso, o Bolsonaro terá muita força para seguir adiante. E o que o governo brasileiro tenta fazer agora? Jogar com base nas narrativas, com ações de Sidônio, Palmeira, e empurrar a sociedade brasileira contra Donald Trump. Mas Donald Trump não tem culpa nenhuma nisso aí. São as injustiças cometidas pelo governo brasileiro. O que você acha disso, Pisolato? Olha, Paulo, só para encerrar aquele caso, o Felipe Martins, imagina ter que soltar o Felipe Martins e admitido todos os erros judiciários cometidos. Eu acho que é por isso que eles ainda não tiraram todas as restrições sobre ele, porque se retirar, eles estão admitindo que eles estão errados. E isso é um problema que eles têm para resolver. Talvez estão esperando algo acontecer na direção diferente. Agora, imaginar... como você bem disse, né, esse discurso, essas narrativas que eles estão fazendo, imaginar que isso aí vai resolver o problema, isso aí tem aquele filme baseado num conto dos irmãos Grimm, que é o Flautista de Hamelin. Nós temos aí os nossos flautistas também, né? Tocar essa flauta só vai funcionar para quem é encantado, né? Para pessoas que acreditam nessas conversas fiadas aí. Vamos prender o Bolsonaro. Eu acho que até essas pessoas que estão falando tem que prender, tem que prender, tem que prender, até elas sabem, lá no fundinho elas sabem que se fizer isso, a sanção que virá, ou as sanções que virão, como o próprio Trump falou, numa velocidade muito maior, num peso muito maior, prejudicam inclusive a eles. Porque
Porque eles não podem esquecer que ano que vem tem eleição, político não esquece disso, né? Prejudicar a economia às vésperas da eleição com uma narrativa tão fajuta quanto essa, diante de todas as demonstrações, porque eu infelizmente, Paulo, tenho que conviver com muito esquerdista que é do tipo encantado, né? Ele não admite de maneira nenhuma que todas as ilegalidades sejam imorais. Elas são ilegais, ilegítimas e imorais. O caso, por exemplo, da Heloísa, né, a esposa do Eduardo Bolsonaro. Se o Eduardo Bolsonaro, se ele tivesse cometido um crime, ainda assim eles não poderiam cortar as contas, o acesso às contas dela. Se ele tivesse sido condenado por um crime que ele não teria cometido, ainda assim a esposa não poderia. Está, olha só, Paulo, está na Constituição. Artigo 5º da Constituição, se não me engano, é o item 40, que fala da pessoalidade da pena. Lembrando que o Eduardo Bolsonaro não foi condenado por nada. Mas se fosse, a pena não poderia atingir a família. Então, um ministro cuja tarefa é defender a Constituição não conhece o artigo 5º da Constituição? Então, se essas narrativas, se eles estão pensando que essa narrativa vai colar, só cola nessas claques encantadas, só para essas pessoas que têm essa vaidade extremada e que tiraram alguma coisa dentro da cabeça, talvez o cérebro inteiro, e não conseguem compreender que esse é um jogo de gente grande. O Brasil está numa sinuca de bico. O homem já pediu o truco, Paulo. Aguenta aí que nós vamos falar disso. Olha só, tem mais essa aqui, hein? Você vai ficar também assustado. Com os nomes de Hugo Mota, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, agora oficialmente na mira da Casa Branca, o recado não poderia ser mais claro. Quem protege o absurdo sentirá o peso da consequência. A decisão do governo americano de incluir os dois líderes legislativos em um possível pacote de sanções revela uma mudança de postura dos Estados Unidos em relação à crise institucional brasileira e marca o início de um novo jogo, de um novo tempo. Um jogo com regras que Mota e Alcolumbre, com toda a certeza desse mundo, não estão preparados para jogar, para aguentar. Acostumados a agir como fiadores da impunidade togada, os dois parlamentares optaram deliberadamente por travar pautas que confrontavam o Supremo Tribunal Federal. Mota, ao se recusar a colocar em votação o projeto de anistia aos investigados do 8 de janeiro, contrariou não apenas a vontade expressa de parte significativa do Congresso, mas também milhões de brasileiros que enxergavam e que ainda enxergam na anistia um gesto de reparação histórica. Já Davi Alcolumbre, ao engavetar sucessivos pedidos de impeachment de ministros do STF, ele tem 29 sobre a mesa dele, atua como um escudo institucional para proteger os abusos do ministro relator e companhia. Ambos jogam para o time que ainda acredita que o Brasil pode ser controlado por despachos judiciais e narrativas fabricadas. Mas agora o tabuleiro virou. A Casa Branca deixou claro que se esses parlamentares insistirem em barrar o processo de reconstrução democrática, o custo será alto, bem alto e também pessoal. Sanções de ordem econômica e diplomática não se restringem ao país. Podem atingir facilmente indivíduos, suas famílias, seus negócios, seus patrimônios. E vamos falar a verdade, nenhum dos dois tem estrutura política, estômago, financeira ou diplomática para aguentar o tranco que vem por aí. Ao contrário de ministros do Supremo que já criaram algumas redes internacionais de proteção, de saída, Mota e Davi Alcolumbre são operadores de bastidor, frágeis, sem respaldo algum popular e agora sem blindagem internacional. O mais sensato, portanto, seria reconhecer que as regras do jogo mudaram. Quem insistir em proteger o autoritarismo togado será visto como cúmplice. Quem travar projetos de lei para proteger aliados da velha ordem será tratado como obstáculo a ser removido. E quem pensar que pode ignorar a pressão americana sem consequências está brincando com fogo e gasolina. Em resumo, Hugo Mota e Davi Alcolumbre estão diante de uma escolha simples:
ou ajudam a virar a página da perseguição política no Brasil, ou serão eles mesmos os alvos da próxima manchete? A Casa Branca já deixou o aviso. E desta vez não há bastidor e nem conchavo que possa salvá-los. Pisolato, acho que de todos esses aí envolvidos nessa guerra, Hugo Motta e Alcolumbre são os que mais vão se lascar, né? Eles vão se ferrar. Você não acha isso, não? Olha, primeiro, isso não é democracia, né? Porque democracia, ela ocorre no debate com contraditório, inclusive. Para mim, na minha cabeça, se houvesse um deputado que solicitasse um pedido de impeachment, esse único pedido, não os 29 que estão no Senado só contra o Moraes, sem contar todos os outros que há contra o presidente lá na Câmara, só esse um já justificaria abrir para o debate. Agora, além desse problema institucional, que eu acho absurdo isso, seria uma oportunidade do parlamento rever esse caso, né? Como assim? A gente elege 513 deputados, 81 senadores, e apenas 2 deles, o presidente de cada casa, decide a pauta, independente da situação que o Brasil está vivendo, por mais calamitosa que seja, e por pior que seja a noite escura que está na nossa frente, porque tem muita coisa pior para vir pela frente. Então, primeiro é um erro institucional. Depois eu fico com uma pergunta, né? O que esses caras têm tanto medo assim de pôr para votação processos de impeachment contra o ministro do Supremo? Eles estão devendo tanto assim? Isso me parece quase que uma confissão de culpa. Olha, não posso pôr esse processo aí porque eu tenho muito a perder aqui dentro do Brasil. Ora, eu fico imaginando, no caso do Hugo Motta, acho que ele tem mesmo, né? Porque a família dele, inclusive, já teve até elementos presos, a mãe já foi presa, tem vários processos no Supremo. Então é muito declaração de culpa. Não, eu não vou votar. O próprio fechamento da Câmara às reuniões, que já é ilegal por si mesmo, né? Não permitir que senadores e deputados debatam o tema, isso não é democracia. Pode falar o que quiser, o PT e todo o grupo da esquerda, não, democracia. Democracia é abrir para o contraditório, é abrir para o debate. Afinal de contas, esse é o jogo político. Mas pode haver perseguição ao Moraes. Ora, esse é o jogo político. Se ele soubesse jogar dentro das 4 linhas do Supremo Tribunal Federal, dentro das 4 linhas da Constituição, nós não teremos chegado a esse ponto. Como ele decidiu entrar no campinho da política sem ter recebido nenhum voto, ora, mais do que democrático que ele seja julgado por aqueles que legalmente têm o direito a julgá-lo. A figura institucional do parlamento, do Congresso e do Senado servem para isso, são o contrapeso de uma democracia. E ela também está falhando, Paulo. Então, esse caso, especialmente a última entrada de pedido de impeachment foi do senador Flávio Bolsonaro, é especificamente contra a censura prévia coletiva. Foi o 29º pedido de impeachment que entrou no Senado. Censura prévia coletiva não tem previsão constitucional, porque é aquela história de se alguém vincular uma entrevista do Bolsonaro, qualquer um, que é aquilo que você falou na tua introdução, você impede toda e qualquer pessoa de ter acesso às ideias do Bolsonaro. Isso é censura prévia coletiva, isso é criminoso. Como que a gente não vai discutir isso no parlamento? Porque essa é a função do parlamento. Então, primeiro, esse problema, que é um problema institucional que o Brasil tem que ser resolvido para evitar que no futuro, quando a gente sair desse espinheiro todo, a gente não corra mais esse risco. E segundo o que essas duas figuras, que é o Motta e o Alcolumbre, têm tanto a esconder assim. Então, com medo de quê? Olha, e outra coisa, viu, o Pisolato, tudo isso deve acabar agora rapidinho. Talvez não chegue nem ao final desse ano, né? Porque o julgamento já está no final, a decisão nós vamos ter que conhecer, não há como condenar um ex-presidente a 40 anos de prisão, como eles queriam antes, com base apenas em delações premiadas, delação do Mauro Cid, essa que sofreu inúmeras, como você disse, umas 900 alterações. Não há. E o que eles contavam com uma possível delação de Felipe Martins, também não veio. Então, eles precisam agora encontrar uma saída. Não dá. O plano original de eliminar Bolsonaro não deu certo. Se o Joe Biden tivesse assumido nos Estados Unidos, sim, eles teriam conseguido. Mas agora não conseguem. Não consegue. As Forças Armadas estão correndo agora desesperadamente atrás dos Estados Unidos para renovar acordos. Coisa que o presidente brasileiro não quer que isso aconteça, mas não vai ter jeito.
E aí ficam dizendo que o Brasil é soberano. Ontem nós falamos isso e agora a gente repete aqui. O Brasil não é soberano, papai. Não é. Com esse nível de dependência de outras nações, não pode ser soberano. Não pode. Você não tem um satélite ali militar, você não tem um satélite de GPS. E se você quiser contratar um chinês para mandar, isso quanto tempo vai levar? Quanto tempo isso vai levar para você fazer uma adaptação? Nesse governo não dá. O ano que vem nós temos eleições e todo esse imbróglio tem que terminar até o final desse ano. E o desespero dessa turma é que não vai conseguir botar Bolsonaro na cadeia, porque o Trump já deu o recado. E tudo que nós falamos aqui, Pisolato, você é prova disso, tem acontecido em 100%. Essa semana, no início da semana, nós dissemos que a Lei Magnitsky e provavelmente a IEPA viriam até sexta-feira, esta sexta-feira. Só que com base naquilo que estava para acontecer, que o governo americano já tinha essa informação também. Se o ministro decidisse prender preventivamente Jair Bolsonaro, até essa sexta-feira o chicote tinha descido. As leis mais duras que alguém pode pensar em termos de sanção. Magnitsky e IEPA. Como o ministro recuou, obviamente, essas punições, essas sanções não virão ainda. Eles estão com os mísseis ligados. Os B-2 já estão com os motores também acionados. Então fica esse jogo. Então não adianta você achar que vai conseguir, entendeu? Ali aquela história de matar um carrapato, insistir naquilo ali, unha a unha, que não vai dar certo. Não vai conseguir. E agora precisam encontrar uma saída honrosa para esse caso. De repente, o Felipe Martins pode ser uma, mas já há quem diga que mesmo assim irão condenar o Felipe Martins por alguma forma. Talvez aí uma associação criminosa. Ainda vão insistir nisso. Aí, de repente, ele pega 7 anos, como está abaixo de 8 anos, não vai ser preso, e aí cumpre, né, em liberdade e morreu o assunto. Podem tentar fazer a mesma coisa com Bolsonaro? Podem. Para que ele entre, né, na classificação de ficha suja e não concorra nas eleições de 2026. Só que o governo americano já disse que não vai reconhecer o resultado da eleição brasileira se o Bolsonaro não estiver concorrendo. Entendeu? Então veja, todo mundo sabe o que aconteceu. Melhor seria deixar Bolsonaro se livrar disso aí. Chegar e falar o seguinte, olha, realmente nós fomos induzidos ao erro pelo delator Mauro Cid e embarcou todo mundo nessa. Fábio Shaw, o diretor da polícia, o Andrei, o ministro relator, todo mundo embarcou nessa aí. Cometeram um erro? Cometeram, mas foram induzidos ao erro. Isso é ruim para a imagem do Supremo? Sim, mas seria uma saída. Bolsonaro está ali nos autos, realmente não há prova contundente que leve a condenação do réu a 42 anos de cadeia. Não há. Então, vamos deixar isso de lado, vamos acabar com isso. Uma vez essa história resolvida, os deputados conseguem aprovar no plenário ou no Congresso Nacional a lei da anistia total e irrestrita, que vai servir inclusive depois para os próprios ministros, para os togados. Então, quer dizer, é uma solução aí viável? É. Entendeu? Porque aí se Bolsonaro já está, todo mundo sabe que o objetivo dessa luta toda contra a anistia é para não deixar Bolsonaro se safar. Mas não há como. Não há elementos jurídicos consistentes que levem à condenação deste réu. Não há. Está tudo provado. Então a saída poderia ser essa e fica todo mundo bem, não se fala mais no assunto e quem não é visto não é lembrado. Os Estados Unidos reduzem as taxações e volta tudo ao que era antes. Tá aí uma boa saída. Qual é a sua avaliação disso? Olha, Paulo, como eu fiz a metáfora no começo, eu acho difícil alguém sair desse espinheiro aí, sejam os ministros do Supremo, sejam os lulopetistas, o próprio Lula, sair desse espinheiro sem arranhões.
A questão é, aqui no sul tem uma outra expressão chamada rato em guampa. Rato em guampa é quanto mais o rato tenta entrar na mesma direção, mais apertado fica o caminho. Então a gente já está naquela fase, a gente está vendo os sinais, inclusive a gente viu essa semana coisas que quem diria que a gente viria, né? Os jornalistas da extrema imprensa criticando a censura imposta e a própria imprensa. Isso foi maravilhoso de se ver, porque eles estão sentindo na pele, né? Aquilo que o Lenin chamava de idiotas úteis. Eles defenderam esse tipo de prática de censura quando não os prejudicava. Agora está os prejudicando, aí eles começam a falar contra. Então eu acho difícil sair desses pinheiros sem marcas, sejam os ministros, sejam o presidente Lula. E o outro elemento é até que ponto o próprio presidente Lula, porque eu vejo que ele é a figura mais resistente por causa da vaidade, essa megalomania, essa histeria que ele demonstra em diversos momentos, porque é um comportamento histérico, né? Não olhar para a realidade como ela é, e sim como ele quer que ela seja. Ele talvez seja um entrave muito difícil, mas como você também bem o disse no começo, talvez, se ele insistir nesse discurso de tratar um líder internacional poderoso como é o Trump, como se fosse um colega de mesa de bar, talvez as sanções cheguem até ele, e aí quem sabe haja um recuo. Então eu vejo com um pouco de cautela como sair desse emaranhado, mas eu concordo contigo. O jeito é resetar a máquina, é anistia, devolver Bolsonaro para elegibilidade, vamos esquecer essa palhaçada toda e vamos tentar silenciar aí, para quem sabe no que vem a gente tentar reconstruir o Brasil. Imagine só, os caras não estão pensando, se essa sanção rolar para o Lula e para os familiares dele, o Lulinha, por exemplo, está ferrado. O cara já viajou para Madrid, disse que vai ficar lá até o final do mandato do pai. Entendeu? O cara ele foi para Venezuela? A sanção pega. Pois é, deveria ter ido para Venezuela, para Cuba. Pô, mas aí o cara se manda para lá. Entendeu? Vai ferrar todo mundo. Mas olha, eu quero voltar a conversar com você sobre isso daqui a pouco, depois do anúncio de nosso apoiador. Nós temos esse compromisso, temos que rodar aqui. Fique por aí que a gente já volta, são 3 minutinhos só. Roda aí. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho, não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. Na verdade, é do produto do século, né? O produto mais aguardado de todos os tempos. É o cogumelo Juba de Leão. Presta sua atenção, você que tem problemas cerebrais, você que tem problemas psicológicos, você que tem problemas intestinais. Esse produto ele é fantástico. Para quem já conhece o cogumelo, esse cogumelo é o cogumelo mais forte que existe. Ele é usado muito na medicina oriental há milhares de anos. Então o povo, né, asiático gosta muito, usa muito esse produto já há milhares de anos. E esse produto, ele tem uma grande eficácia comprovada pela medicina nessas 3 áreas principais: saúde cerebral, saúde psicológica e intestinal. E falando disso, né, esse produto ele traz uma clareza mental, ele traz foco, ele protege o seu cérebro contra o envelhecimento, ele te dá coordenação motora, ele é muito bom para quem tem perda de foco, para quem tem falta de concentração,
para quem tem perda de memória, automaticamente ele é muito bom para quem tem Alzheimer, uma doença degenerativa, e para você que tem problema como ansiedade, depressão, TDAH, irritação, estresse, cansaço mental. Gente, presta atenção. O cogumelo juba de leão, ele é um produto que trabalha diretamente na parte neural. Então, para você que sofre com ansiedade, pelo vídeo você já viu. Então, para aquela pessoa que busca realmente uma concentração, a melhor performance, é o produto certo. E por ele ser um produto em pó, é de fácil absorção, é de rápida absorção, e para criança é maravilhoso, porque ele tem um sabor de limão siciliano e é muito saboroso. Então, para você que tem um filho que tem dificuldade de coordenação motora, dificuldade de aprendizado, dificuldade na questão da socialização, você que tem uma criança com autismo, esse produto é espetacular. A gente costuma dizer que o cogumelo juba de leão é para a pessoa funcionar melhor. Então, gente, para você que tem problema com ansiedade, você que tem depressão, você que quer melhorar o foco, quer melhorar a sua produtividade, tirar o cansaço mental, cogumelo juba de leão. E aproveita hoje, porque hoje a promoção tá imperdível. Hoje, para os 300 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 80%. Então aproveita e ligue agora. 0800 591 5520. 0800 591 5520. Ligação gratuita, a entrega ela é super rápida, o telefone também tem um WhatsApp. E você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você cai diretamente no atendimento, que não é robô, é atendimento humano, são pessoas capacitadas que entendem do assunto e com certeza o seu problema ele será solucionado, porque esse produto é maravilhoso. Então ligue agora e peça cogumelo juba de leão. 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. O deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, vai coordenar o grupo de articulações políticas legislativas dentro da Câmara. O grupo faz parte da estratégia da oposição para se mobilizar a favor do presidente Bolsonaro e contra o STF. Segundo o deputado, a maior missão do grupo é fazer com que a anistia saia do papel. Veja. São várias proposituras de fundamental importância nesse momento difícil que o país enfrenta, onde temos um superpoder da República que não respeita os demais e às vezes age junto com o executivo contra o povo brasileiro. Essa é que é a verdade. A maior preocupação que temos e a maior missão que temos nesse grupo é com relação à anistia humanitária. São pessoas que estão pagando altíssimo preço, sequer estavam na Praça dos Três Poderes, sem o devido processo legal, rasgando o ordenamento jurídico brasileiro, desrespeitando as próprias jurisprudências da Suprema Corte. É um absurdo jamais visto. Só acontece em ditadura e só acontece em estado de exceção. O último caso agora são as duas senhoras com mais de 70 anos, com comorbidades, precisam sair a todo momento por conta da sua saúde debilitada e o que elas receberam agora foi cadeia novamente. Infelizmente, esse é o Brasil atual. E várias outras pautas de interesse do Congresso Nacional, não de A ou de B, sim do Congresso Nacional, que representa os interesses do povo brasileiro. Essa é que é a verdade. Precisamos modificar várias legislações para tentarmos restabelecer o Estado de Direito em nosso Brasil. Sobretudo a questão da PEC 33. Essa PEC é fundamental para colocarmos a prerrogativa de foro da forma que deveria ser. Ninguém tem prerrogativa de foro em nosso país. Isso aí é uma pauta antiga da sociedade que cobra do Congresso Nacional a todo momento. Legal, né? E legal também a foto aí atrás do deputado. Ele também disse que a decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, que proibiu a realização de sessões durante o recesso, não tem amparo regimental. Veja. A decisão do presidente da Câmara de Deputados foi antirregimental. Ela não tem amparo legal dentro do regimento, nem muito menos na Constituição. Senão, vejamos, o presidente não estava no Brasil. Quem assume é o primeiro-vice também não estava no Brasil. Quem assume, então, era o segundo vice-presidente, que tinha a missão de conduzir a Câmara de Deputados, mesmo no recesso, que é branco. Aí vem a nossa outra argumentação. Como não votamos a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, o Congresso Nacional não poderia ter recesso.
e sim excesso branco, como é o caso. Então a decisão foi intempestiva, foi ilegal do presidente, não enfraquece em nenhum momento a oposição, só fortalece mais para darmos mais energia a todos os componentes e o povo brasileiro para ficar do nosso lado em defesa da democracia. E para fechar, o deputado falou sobre a nova decisão do ministro Alexandre de Moraes contra Bolsonaro. Na avaliação do parlamentar, ainda tudo pode acontecer, pois nenhuma jurisprudência está sendo seguida. Veja. Como estamos vivendo é a ditadura da toga, comandada pelo senhor Moraes, que foi chamado de psicopata pelo ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o senhor Marco Aurélio, literalmente o estado de exceção, tudo pode ocorrer, porque não tem respeito ao devido processo legal, são inquéritos inconstitucionais, a lei pio da lei, e agora, graças a Deus, finalmente, eu não sei se vai ter tempo suficiente, praticamente toda a imprensa brasileira está vendo o que está acontecendo. Censura prévia, presos políticos. Aqui depende se você gosta ou não do deputado federal Cabo Gilberto, se você gosta ou não do presidente Bolsonaro, se você gosta ou não de A ou de B. Não importa. O importante é que hoje, sem dúvida nenhuma, todo mundo sabe que estamos vivendo a ditadura da toga. Por conta disso, a prisão do presidente pode ser a qualquer momento. Mas eu tenho fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a justiça de Deus não falha, e eu também espero resposta por parte do Ministério Público Federal, de todo o Ministério Público brasileiro, de toda a imprensa brasileira, da Polícia Federal, da OAB, dos meios de comunicação como um todo, da Defensoria Pública. Todas as autoridades brasileiras precisam restabelecer a democracia. Sobretudo o Congresso Nacional, que está sendo omisso, está sendo covarde, no momento que a pátria tanto precisa. Por isso eu coloquei aqui essa imagem, para que toda a sociedade cobre do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, principalmente o Senado, para que possamos fazer o sistema de preços e contrapesos voltar a funcionar em nosso Brasil e o Supremo Tribunal Federal respeite a Constituição. Olha só que hilário. A missão constitucional do Supremo é ser o guardião da Constituição e hoje é ele que rasga a Constituição. Pisolato, está aí, né? Cada um com sua escolha. Isso não vai acabar bem com essa turma que partiu para o ataque, né? Eles estão vendo que a pressão está aumentando cada dia que passa e vem de tudo quanto é lugar. Não há como combater essa frente. Não há como bancar o herói. E também não há como tentar jogar a população brasileira contra o que está acontecendo, porque não vai conseguir. Eles começam a trazer resultados de pesquisa, resultados duvidosos, dizendo que mais de 60% da população brasileira desaprova o que está acontecendo em termos de soberania e papo furado. Nós já falamos aqui que essa questão de soberania é muito relativa, porque o Brasil depende muito, demais, de outros países. Mais de 90%, porque tudo que se faz aqui depende, né, do mercado internacional. Até a agricultura de precisão, você precisa de satélites, os caras que estão no campo precisam de satélites. Se você decola um avião hoje, você precisa de satélites. Como é que as torres de controle vão controlar hoje, sem o GPS, o fluxo, o tráfego aéreo dessas aeronaves? Não tem como. Não tem como, até as tornozeleiras eletrônicas precisam de dados satelitais de geolocalização. Então, como é que o Brasil vem falar de soberania? Não há como. A pressão está crescendo, vai ficando cada vez maior e vai ficar difícil dessa turma aí que nós temos mencionado, inclusive o senhor Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, vai ficar muito difícil de segurar essa pressão. O que você acha? Olha, é evidente que se a gente rompesse tecnologicamente com os Estados Unidos, seria um colapso, né? Qualquer coisa em outra direção. E é curioso, né? Porque justamente a esquerda tem essa coisa do contraditório, né? Faz parte do DNA deles, do modus operandi da esquerda, agir e falar contraditoriamente. O presidente Lula cansou de fazer discursos a respeito do globalismo, das ligações com o mundo. O globalismo é basicamente o fim das soberanias, né? Então, quando lhe é conveniente, quando lhe é propício falar de globalismo e de fim de fronteiras, ele fala. Quando não,
Ele faz aí um travestido movimento nacionalista requentado e mofado, porque esse negócio de soberania brasileira, isso é mofado, como você bem disse, nós vivemos um mundo globalizado, não globalista por enquanto, mas globalizado, nós dependemos, nossa agricultura depende, nossa indústria depende, nossa educação depende, a gente está muito interconectado com o mundo inteiro, e claro, a principal nação em termos tecnológicos, é só a gente imaginar o que a gente faz durante a semana aí com redes sociais, com plataformas de comunicação e transmissão de informação, a gente precisa de produtos americanos. Então não há como imaginar. Isso é um discurso, de novo, para aquela claque convencida, para os encantados, né? É o pó de pirlim-pim-pim dos imbecis. Só funciona para gente muito simples, para aqueles DCEs em reduto. Quanto ao senhor Hugo Mota, ele está demonstrando que ele não tem, de fato, nenhum osso na sua espinha dorsal. E está usando o pouco poder que ele tem por enquanto para tentar barrar qualquer tipo de discussão. Porque o que ele fez, de fato, dê uma olhada sobre o regimento do parlamento, o deputado falou muito bem, esse recesso é chamado recesso branco, ou seja, ele é informal, não é um recesso de verdade, porque enquanto não for aprovada as diretrizes orçamentárias não pode ter recesso de fato. Então aí me surgiu um outro probleminha, né? Tudo bem que quem assumiu aí na ausência do Hugo Mota foi o Elmar Nascimento, que é da União Brasil, que é outro partido que também é tranca-pauta, né? Por que não se poderia, de alguma maneira, articular com quem está aqui, o segundo vice-presidente, que está ali para tentar fazer com que essas pautas corressem? É porque o Hugo Mota, mesmo ausente, por ser um recesso branco, é como se ele de fato estivesse trabalhando, estivesse apenas ausente. Ele não está de férias. É claro que ele está, porque ele está em viagem para o exterior, então ele está de férias. Mas enfim, ele tem ainda o poder de presidente da Câmara, apesar de ausente, ele pode de fato fechar o parlamento, as casas de reunião do parlamento, o que é um absurdo por si só, que demonstra que ele é um homem sem nenhuma coragem, ou pior, um homem com muita coisa a esconder. Não. O que ele foi fazer fora do país? Deve estar aproveitando aí desses momentos aí, porque depois que o visto for cancelado... Quando pode, é bom aproveitar, né? Bronca, pois é, a bronca dos Estados Unidos, a raiva vai ser muito grande, os Estados Unidos podem facilmente pedir aos outros aliados que também suspendam o visto desses caras. Os caras vão viajar para onde? Para Nova York do Maranhão, como disse o ministro Flávio Dino? É o que vai sobrar, papai. Não vai mais ter como sair. E se, de repente, isso nós estamos falando em termos de suspensão de visto. Mas se já cair direto para esses caras, porque o tempo está se esgotando, né? Os caras, nós vamos falar agora da questão do truco, o Trump não está jogando. Ele sabe exatamente o que está fazendo e o The Wall Street Journal acabou reconhecendo que a metodologia de Donald Trump é de sucesso absoluto. O Wall Street Journal, que é um adversário histórico dos republicanos e principalmente um opositor das ideias de Trump com relação às tarifas, se rendeu. Disse, não foi loucura do cara não. Realmente as ações de Trump têm metodologia, claro. Então os caras vêm com tudo para cima. Se Trump estiver enfesado mesmo, como dizia minha avó, meu irmão, já desce direto a Magnitsky em cima desses caras. E aí vai acabar tudo. Aí não tem mais volta. Não, peraí, eu realmente vi que o negócio aqui é muito ruim. Tá bom, deixa eu voltar atrás. Não dá mais, papai. Uma vez o botãozinho apertado, já era. Já foi e vai ser ad eterno. E o que o governo está fazendo, americano, é dando chances para que essas pessoas se informem a respeito dessas sanções e entendam de vez que não se trata de brincadeira. Mas enquanto isso, a gente vê o que a gente vai mostrar agora. Ou seja, isso representa o que nós vamos mostrar agora, uma mentalidade que está tomando conta das autoridades brasileiras. Elas não acreditam no que está acontecendo. O Supremo foi alertado, se despertou num estalar de dedos porque viu que os vistos foram cancelados e já sabem o prejuízo que isso causa. Então já começou a tirar o pé do acelerador, mas o presidente Lula ainda não sabe. Veja só, olha, durante um evento em Minas Gerais hoje, o presidente Lula voltou a demonstrar que trata a diplomacia internacional como se fosse uma partida de baralho de boteco, aqueles boteco, copo sujo de beira de esquina. Questionado sobre a ameaça de Donald Trump impor pesadas tarifas ao Brasil a partir de 1º de agosto, Lula afirmou que é bom de truco e que, se o presidente americano estiver trucando, ou seja, blefando, vai tomar um 6.
numa clara tentativa de minimizar o risco e debochar da seriedade do cenário. É impressionante, veja. Ele nos deu até o dia 1º. Se nós não dermos a resposta dia 1º, ele vai taxar o nosso comércio em 50%. Contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. E se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Não está, Lula. Cai na realidade, o presidente americano não está trucando, ele não blefa, ele tem ferramentas, armas para cumprir com o que está dizendo. E a fala, embora cercada de risadas, como a gente viu aí, e aplausos de aliados, revela o despreparo e a irresponsabilidade com que Lula tem lidado com a maior crise comercial enfrentada pelo Brasil em todos os tempos. Estamos falando de tarifas que podem cortar pela metade as exportações do agronegócio brasileiro aos Estados Unidos, com impacto direto no PIB, no emprego e na inflação. Reduzir esse embate geopolítico a uma metáfora de jogo de truco não é apenas leviano, é um insulto ao produtor rural, ao exportador brasileiro e a todo o país que depende de uma economia estável. Donald Trump, por outro lado, tem deixado muito claro que as sanções são reais e justificadas. Elas são uma resposta à crescente instabilidade jurídica e à perseguição política promovida por setores do judiciário brasileiro. Com a anuência e até o aplauso de Lula, o presidente americano representa uma linha dura de proteção aos interesses norte-americanos e não costuma fazer ameaças vazias. Tratar Trump como um blefador é, no mínimo, ingênuo demais e, no máximo, um erro diplomático gravíssimo que pode custar bilhões de dólares ao país. Lula insiste em bancar o valente diante das câmeras, mas nos bastidores o governo tenta desesperadamente conter os danos, acionando empresas americanas pedindo mediação e buscando adiar o início do tarifaço. Não vai conseguir. O contraste entre o discurso público e o desespero nos bastidores só reforça o que todo mundo já sabe. Não há plano, não há preparo, só improviso, arrogância e ignorância. A verdade é que Trump não está trucando. Ele está agindo. E se Lula continuar tratando ameaças comerciais como se estivesse jogando na calçada de São Bernardo do Campo, quem vai tomar um 6 é o Brasil inteiro e com juros. Pisolato, agora sim, vamos falar desse truco. Lula revela o que está acontecendo no Brasil, né? É por isso que vai todo mundo se dar mal, se ele continuar desse jeito. Eles estão achando que tudo é mentirinha, que não vai acontecer nada demais a partir do dia 1º de agosto. Assim também pensavam os ministros do STF até tomarem uma paulada na cabeça e verem que a coisa é séria. Mas ainda precisam de mais para acreditar que a realidade de hoje é bem diferente. Não é? Olha, o Lula é o nosso Joe Biden tupiriquim, né? Ele dá claros sinais de histeria, dessa desconexão com a realidade, e como você bem disse, um deboche, um menosprezo, não só com os Estados Unidos e com o que deveria, o que ainda resta de pouca diplomacia que o Brasil ainda saiba fazer. Claramente o Brasil já está se perdendo há muito tempo. Isso é menosprezo, como você me disse, porque tratar os Estados Unidos ao custo do Brasil inteiro, com uma piada. Preciso lembrar que essa não é a primeira piada. A gente já teve, no caso da Ucrânia, a diplomacia da cervejinha. Depois teve a diplomacia da jabuticaba. Agora a diplomacia do truco. Olha, eu vou dizer uma coisa para o Lula e para a nossa audiência. Eu fui campeão de truco na faculdade. Fui campeão acadêmico de truco. E uma coisa que a gente sabia muito bem é que quem mente em quantidade tende a não ser um bom jogador de truco. O Lula está confundindo. Jogo de truco não é quem mente mais, é quem blefa melhor. O Lula não é nem um bom mentiroso em qualidade, nem um bom blefador.
Mas se isso aqui fosse, de fato, um jogo de truco, já para usar a analogia do Lula, então, se fosse um jogo de truco, não é. Mas se fosse, o Trump está com o gato, o copo e o espadilha na mão. E o Lula só tem o mole. É truco! E tem mais uma coisinha para isolar. É fantástico, né? A internet realmente é fabulosa. Essa fala do Lula, amanhã nós vamos mostrar ao meio-dia, ele falou mais um monte de besteiras. Um monte que se batem lá no ouvido de Donald Trump, como vai bater, e vai vão ficar bater, muito ruim. não? E aí, veja bem, a internet manda pra gente, né, um meme super engraçado, velho. Eu tenho que mostrar isso aqui. Vamos rodar para você ver. Aí está. Tá dizendo, agora lascou. O presidente americano mandou o John Wick já para o Brasil. E aí está, o John Wick chegou no Brasil, passa na frente dos policiais. Olha só isso, ele já chegou para aniquilar todo mundo. Olha a cara dos policiais, isso foi uma coisa fantástica. E essa figura é realmente sensacional. Olha a cara dos policiais, assustados, né? Sem entender muita coisa. O John Wick aqui no Brasil, fantástico demais, né? É, sem dúvida alguma, né, um povo de muita criatividade. Pesolato, chegamos ao final do nosso programa de hoje, muito legal. Agradeço demais a sua participação, como sempre, né? A gente podia ficar aqui um bom tempo conversando, né, Pesolato? Mas chegamos, né? É truco! Olha, Paulo, o que salva o brasileiro é o humor, senão a gente já tinha caído na insanidade como o Lula, né? Eu gosto sempre de falar para a nossa audiência, terminar sempre com uma mensagem de otimismo, a gente vai ver a justiça acontecer. A gente quer ver a justiça acontecer no nosso tempo, né? Mas se ela não acontecer no nosso tempo, a história vai fazer justiça. Se o tempo e a história não fizer justiça, aquele que está acima de todos nós vai fazer essa justiça. Então a justiça vai ocorrer, a gente só tem que ter a esperança e a paciência para ver ela acontecendo. Um abraço, Paulo, saudações para nossa audiência. Tchau, tchau. Tá bom, eu também aprendi a jogar truco, hein? Não foi muito tempo, não. Olha aí. Relativamente recente. No dia que a gente estiver presente aí, vamos arrumar mais 2 parceiros e vamos disputar. Valeu, Pisolato. Um grande abraço e até a próxima. Olha aí, eu quero dar esse recado aqui. Esse perfume aqui é espetacular, você precisa adquiri-lo. Acesse o site que está aparecendo agora na sua tela, Etê Loja Virtual. Vai lá, dê uma conferida. É um perfume muito legal, né? Você está vendo aqui a imagem dele também do lado ali acima do QR Code. É muito bom, acredita no que eu estou dizendo. E mais do que isso, ao adquirir um produto como esse, que o precinho está muito bom, tem gente já comprando de 4, só para você ter uma ideia. Você ajuda o nosso canal. O nosso canal precisa da sua ajuda. E essa é uma forma de ajudar o nosso canal, adquirindo. Se hoje você não tem condições, espera mais um pouquinho, mas amanhã ou depois você vai ter, e aí você não pode esquecer de adquirir esse produto. Uma Noite em Sevilha. Etê, esse é o seu perfume. Ele é unissex, hein? Tanto para mulher quanto para homem. Eu acho que você vai gostar demais. Então acesse o site que está aparecendo aí, etielojavirtual.com, e faça o seu pedido e nos ajude hoje mesmo. Muito obrigado. E ficamos por aqui com esse programa de hoje, bem legal a sua participação também, ter ficado conosco até agora, e eu lembro que amanhã ao meio-dia em ponto estamos de volta ao vivo e a cores e contando com você. Um forte abraço, de novo obrigado por tudo e até lá.